Agora fala comigo, quem nasce duas. Quem nasce duas, se morrer, só morre uma. Queridos pais do Senhor Jesus, quem trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra por favor Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema juízos e princípios. Juízos e princípios. O capítulo 20 do Apocalipse, por gentileza, a partir do versículo 1, está escrito assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. O lançou no abismo e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Estes viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Diga misericórdia. Tome o seu assento. Queridos, eu quero falar com vocês, como eu já disse, sobre juízos e princípios. Por que juízos?
Porque Apocalipse 20 mostra julgamentos de Deus sobre Satanás e sobre aqueles que fazem a sua vontade. Princípios, porque o texto escatológico, ou seja, um texto sobre o futuro, uma profecia sobre o fim dos tempos, também nos ensina. Não apenas os textos do Antigo Testamento, não apenas os milagres de Jesus, não apenas as cartas, mas o Apocalipse, a partir de suas profecias, também trazem princípios poderosos para a nossa vida cristã. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele disse a Timóteo e à igreja do Senhor: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Então, em Apocalipse 20 nós temos ensino, repreensão, correção e educação na justiça de Deus. Num tempo em que se aproxima, ou num futuro próximo, que a igreja sente que já está chegando, Cristo vem, arrebata a sua igreja, dá galardão aos servos que na igreja trabalham. Depois esta igreja participa das bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro será o momento onde a igreja, encontrando com Cristo, se encontrará com todos os santos do Antigo e do Novo Testamento. Pós bodas de Cordeiro ou do Cordeiro, Jesus com a igreja vem, ouvindo o clamor da nação de Israel, por causa da ação das nações que se unirão ao anticristo, para mais uma vez tentar destruir o povo judeu. No capítulo 19, Jesus desce com a igreja, para batalhar contra essas nações, e estabelecer juízo contra o anticristo e o falso profeta, que conquistaram as nações para destruir o povo judeu. Pós vitória de Cristo sobre estes, Cristo estabelecerá na terra um reino de 1000 anos. Por várias vezes a palavra milênio aparece aqui no capítulo 20. Milênio significa 1000 anos. Será um tempo onde Jesus iniciará o processo de fazer nova a terra e novos os céus. Não é fazer de novo, é fazer novos. É aquilo que é velho e destruído pelo efeito do pecado renovar-se. Assim como em nós ele opera o novo nascimento sem nos destruir, a terra também sofrerá em um bom sentido essa alteração de dentro para fora, e aquilo que é velho tornar-se-á novo. Quando Pedro diz que a criação está entesourada para o fogo, o contexto da carta petrina sobre fogo não é destruição, mas é purificação. Esse é o tempo do milênio, um processo de restauração em toda a criação, quando todos nós, salvos em Cristo, e nações que não se uniram ao anticristo para destruir Israel, experimentarão esse reino de paz e processo de restauração de toda a criação. Isso é lindo em Deus, pois Ele tem poder para fazer
desfazer e refazer. A criação foi feita, pelo pecado foi manchada, em muitos lugares debaixo do juízo de Deus, desfeita. Mas Apocalipse 20 diz que será refeita. E como se inicia esse processo? Em primeiro lugar, o repreendido será preso. Pode dizer isso? 1, 2, 3. Versículo 1: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia ou corrente ou prisão em sua mão. Ele prendeu o dragão, palavra simbólica do tempo de João para apontar o poder das trevas. E João vai sendo mais claro, versículo 2: a antiga serpente, para fazer o judeu lembrar da serpente no jardim do Éden. E ele vai ficando mais revelador: diabo, aquele que se opõe, o inimigo; Satanás, aquele que acusa. E esse anjo pega esse ser com vários títulos malignos e que revelam seu potencial de malignidade e o prende, diz o texto no versículo 2, por 1000 anos. Satanás é esse ser que é sempre repreendido, mas para que esse reino de paz, onde se inicia um processo de restauração por 1000 anos, aconteça, o destruidor, a fonte de todo o mal na criação, precisa ser preso. Esse anjo recebe de Jesus a autoridade, que é aqui simbolicamente falado com chave. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz que é Jesus quem tem as chaves da morte e do inferno. Só que agora em Apocalipse 20, as chaves estão nas mãos de um anjo. Por quê? Porque Jesus dará a esse anjo a autoridade para prender Satanás. Escatólogos afirmam que podemos afirmar que esse anjo é Miguel. Miguel deve estar em foco aqui, pois é sempre ele quem está em guerra direta com Satanás. Perceba nos textos seguintes, Daniel capítulo 10, versículo 21, Daniel capítulo 12, versículo 1, Judas capítulo único, versículo 9, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, é sempre Miguel repreendendo Satanás, limitando o seu poder. E agora, num juízo estabelecido antes do julgamento final, um anjo tem a capacidade de pegar Satanás e prendê-lo. Miguel faz parte da categoria de guerreiros, se não for o líder deles. Enquanto Gabriel é mensageiro, Miguel é anjo de guerra. O diabo é teimoso, Miguel é perseverante. O diabo tem em si poder, Miguel serve aquele que tem todo o poder. Então ele recebe a chave, ele recebe a autoridade para abrir um tipo de prisão que é abismo e lançar o diabo ali. Como eu já disse, Apocalipse 1 diz que quem tem as chaves do abismo é Jesus. E aqui essa chave está na mão de um anjo. Então isso significa que esse anjo não está prendendo Satanás pelo seu próprio poder, mas por um poder recebido. Esse é o juízo de Deus sobre Satanás, prisão.
E qual é o princípio para nós? O princípio para nós é que, assim como Miguel não tem em si autoridade própria para estabelecer juízo sobre Satanás, nós também não. Assim como ele é capacitado por aquele que detém as chaves do abismo, nós como igreja também fomos e somos capacitados pelos céus. Agora eu quero que você entenda uma diferença. É que Miguel, nos textos que eu falei, Daniel 10, 21, Judas 9 e Apocalipse 12, escute isso. Miguel, em Daniel 10, Judas 9 e Apocalipse 12, ele não prende Satanás, ele expulsa, ele me estressa não, ele e o que é repreendido sai de um lugar, mas pode operar em. Quem é expulso pode parar de agir aqui e agir em outro lugar. Só que como o diabo agora entrará em processo de juízo, capítulo 20, Miguel não vai expulsá-lo, Miguel vai prendê-lo. E se Miguel estiver empolgado como a gente se empolga, a gente vai dizer: sai agora. Porque das outras vezes eu te repreendi de um ambiente e você aprontou em outro, mas agora é prisão por 1000 anos. O que eu estou querendo dizer com isso? É que ninguém aqui recebeu a autoridade para amarrar Satanás. Só Miguel receberá essa autoridade no tempo do fim. Então evite. Tem gente que quando vai expulsar demônio, está amarrado, aí amarra o capeta no outro com medo, vai e vaza. A porta bate forte de madrugada, está amarrado. Você acabou de amarrar o diabo ali, irmão. Ele vai continuar ali. Se a pessoa está possessa, a nossa autoridade é a autoridade que Miguel tem até hoje, não a que ele terá. A autoridade que Miguel terá será prender, mas ainda não foi lhe dado. A autoridade que a gente tem não é para prender Satanás, é para repreender. Então aquilo que Miguel fará, a igreja já faz. O quê? Limitar o poder de Satanás em certos ambientes. Assim como ele será preso 1000 anos com poder limitado, a igreja limita esse poder repreendendo em nome de Jesus. Escute isso. 1 Samuel 16, 23. Todas as vezes que o espírito mau tomava conta de Saul, Davi pegava a harpa, a dedilhava, e Saul se acalmava, sentindo alívio e bem-estar, porque o espírito maligno se afastava dele. Davi está ensinando um modo de expulsar demônios, louvando ao Senhor. Jesus repreendia demônios. Mateus capítulo 9, versículo 4. Jesus ordenou que a igreja repreenda demônios. Marcos 16, 17. A igreja repreende, mas no tempo do juízo ele não será simplesmente repreendido saindo de um lugar para outro. Ele será limitado, preso, acorrentado. Talvez você diga: mas como ele será acorrentado se ele é espírito? Ora, 1 Pedro 3,19, 2 Pedro 2,4 e Judas, versículo 6, mostra espíritos em prisão. Se Satanás é espírito, uma prisão espiritual o segurará. Algemas criadas pelo juízo de Deus o manterá preso. Agora, para que haja esse tempo de paz, ele tem que ser preso. Isso ensina-nos um segundo ponto da nossa mensagem.
Não podemos subestimar Satanás. Eu lembro de um tempo em que nós cantamos muitas vezes. Tem muita coisa que a gente canta sem raciocinar à luz da Bíblia. Eu fui no terreno do inimigo e eu... Essa é que tu lembra, né? Tomei tudo que me roubou. Tu foi lá mesmo? E a música continua. Debaixo do meu pé, debaixo do meu pé. Aí eu vejo gente que tem medo de barata. Satanás debaixo do meu pé. O reino das trevas é organizado. Temos quadrantes de demônios em vários ambientes. Esse ser maligno, esse cabeça, esse líder, é tão mau em sua natureza, que para ter paz no mundo por 1000 anos, ele deverá ser preso. Não subestime Satanás. Não entre em guerras espirituais sem jejum, oração, santidade e sem ser cheio do Espírito. Não brinque com coisa séria. O diabo ainda destrói, ele ainda rouba, ele ainda mata, ele escraviza, ele derruba líderes, ele fecha ministérios. Ele é inimigo da igreja. Ele não quer a sua paz. Um reino de paz precisa ter a ausência de Satanás. São precauções. Olha o versículo 3: lançado no abismo, encerrado, e pôs selo sobre ele. Na linguagem dos primeiros leitores de João, pôr selo significava prisão não removível, cadeia inquebrável. João está tendo uma visão, dizendo que a prisão de Satanás será totalmente segura, para que de lá não saia. Ele é o autor das desgraças no mundo, da ausência da beleza. Ele é o autor das quedas, das destruições, sendo ele o autor de todas as malignidades. Ele precisa ser limitado, ele precisa ser acorrentado. E quem vai fazer isso? O príncipe da paz. Enquanto ele está acorrentado, a igreja vai governar. Porém, o diabo será preso em um lugar que lhe é propício. Olha o que diz o texto: e o lançou no abismo. A palavra abismo aqui significa escuridão ou escondido. O diabo é aquele que trabalha com as trevas. Moça, rapaz, igreja, o diabo é aquele que gosta de trabalhar às escondidas. O diabo é o financiador do mundo do ocultismo. O diabo é o patrono do caráter hipócrita. O diabo é o companheiro de quem odeia a luz. O diabo financia, coopera com quem não gosta da verdade exposta. Olha o que diz Lucas 22: o diabo entrou em Judas, e este procurava entregar Jesus furtivamente. Segundo aos Coríntios 4:4 diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Olhe a pregação de Jesus em João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Quem pratica obras más não gosta de ser perscrutado, interrogado, percebido, contemplado. Quem é das trevas tem uma desculpinha, não é para todos, não serve como desculpa para todos. Para quem não vive na prática do pecado, isso não é desculpa, é uma teologia contraditória. Mas na maioria das vezes, quem vive na prática do pecado toma essa frase por desculpa. Quer saber qual? Não olha para o homem, olha para Jesus. Quem vive na treva não tem coragem de dizer: olha para mim, pesquisa a minha vida, faça como eu fizer. Gideão disse: fazei como eu fizer. Pedro e João disseram ao coxo: olha para nós. Paulo disse: me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Quem é das trevas, quem é da hipocrisia, teme a luz. Foi isso que Jesus disse: suas obras são más, por isso os homens caídos amam as trevas. João 3,20: todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Quem vive na prática do pecado teme ir à igreja que ora. Quem vive na prática do pecado teme profetas e profetisas que falam a verdade. Quem vive na prática do pecado não suporta abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, nem tampouco as pregações de Jesus. Eles odeiam a igreja, porque ela é a luz do mundo. Eles amam as trevas do mesmo jeito. Satanás é o príncipe das trevas, e ele será preso no abismo, lugar de escuridão. O estilo de vida de Satanás atrai para ele esse tipo de prisão. O nosso estilo de vida determina onde passaremos a eternidade. Se você é das trevas, o seu futuro será nas trevas. Mas se você quer vencer as trevas pela luz de Cristo, o seu futuro é a glória, é o céu, é a eterna presença de Jesus. Olha que coisa linda. Enquanto o diabo é lançado em trevas, no capítulo 20, versículo 3, e o futuro da igreja está em Apocalipse 22, 3. Pelo amor de Deus, um grande trono, não tem céu nem terra, tudo será tomado por esse trono. Não há espaço para ninguém fugir desse trono. Ele é branco porque quem vai se assentar sobre ele é puro, é santo, é justo. Esse trono resplandece pureza, santidade, julgamento, retribuição. Não tem nem céu nem terra, não tem espaço para ser humano fugir. Todos os homens, desde o Antigo Testamento, suspensos no ar, diante desse trono. Versículo 12: vi os mortos. É isso que os ímpios são para Deus, mortos. É isso que os desviados são para Deus, mortos. Vi os mortos, grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios e leigos, famosos e anônimos, líderes e liderados. Vi os mortos grandes e pequenos diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas, pelas obras e por aquilo que estava escrito nos livros. Está tudo registrado. Todas as nossas obras não arrependidas, toda obra má
não apagada pelo arrependimento e pelo sangue de Jesus, serão abertos e expostos diante dos ímpios que estiverem suspensos no ar diante do grande trono branco. O versículo 13 diz: o mar deu os seus mortos, todos que morreram afogados desde o dilúvio, navios que afundaram, barcos que afundaram, todos debaixo do mar, terão que ser devolvidos para o Criador diante do trono, pó por pó. Se no Gênesis 2 Deus fez o homem do pó da terra, Ele tem autoridade para nesse dia ordenar: mar, me devolva morto por morto, e pó por pó, célula por célula, vai se juntar, e eles ressuscitarão para estarem diante do grande juiz. O inferno darão os mortos que neles haviam. O inferno deram, juntamente com o mar, os mortos que neles havia. Ou seja, inferno é diferente de lago de fogo. A palavra inferno aqui é usada para o Hades, o lugar para onde o ímpio vai antes de ser lançado no lago de fogo. Então aqueles que estavam no Hades, lugar intermediário do inferno, do lago de fogo, todos esses serão devolvidos agora, e esses estarão diante do grande trono branco, para depois serem lançados no lago de fogo. E João diz no versículo 14: esta é a segunda morte. Para o crente, no versículo 6, diz que a segunda morte não tem poder sobre eles. Mas para os ímpios, o texto diz no 14: ser lançado no lago de fogo é a segunda morte. Qual é a primeira morte? A separação física da alma do corpo. E o que é a segunda morte? A separação espiritual do homem e Deus eternamente. Fala comigo. Quem nasceu uma vez vai morrer duas. Se você nasceu do ventre de sua mãe e nunca entregou sua vida para Jesus, ou se entregou e desviou, você volta àquela identidade de quem nasceu uma vez só. Por quê? Porque quando você se entrega para Jesus, você nasce de novo espiritualmente. Mas se você nunca se entregou para Jesus, você só nasceu uma vez. Quem nasce uma, morre duas. Sua primeira morte é a física, sua segunda morte é espiritual e eterna. Você nunca mais vai ter chance, nunca mais vai ter oportunidade. No inferno, quem só canta hoje vai clamar e não vai ser ouvido. Quem nasce uma, morre duas. Morre fisicamente, morre espiritualmente, eternamente. Agora fala comigo, quem nasce duas. Quem nasce duas, se morrer, só morre uma. Aleluia! Nasci dos meus pais, nasci de novo. Se eu morrer, vai ser só dessa vez, porque eu vou ressuscitar e nunca mais morrerei. Mas a nossa esperança não é a morte, é o arrebatamento, é a transformação do nosso corpo. Vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, Senhor Jesus. De novo. Vem Jesus, vem Jesus,
Você consegue orar por quem se afastou? Você consegue chorar pela sua família? Levante a mão, por favor. Diga: traz de volta, Jesus, quem se afastou. Traz a minha família, Jesus, para a sua presença. Eu não prego sobre inferno com alegria no coração. Eu prego sobre inferno com raiva e tristeza. Raiva do efeito do pecado em nós. Tristeza pela dureza do coração dos homens. Vem, Jesus. A igreja canta, mas ao mesmo tempo ela diz: e os meus amigos, e os meus irmãos. E eu lhe digo uma verdade: se você tivesse preocupado de verdade, você não só oraria por eles, mas você também os evangelizaria. Se você ama essas almas de verdade, não se cale. Suspensos diante do trono estarão aqueles que Paulo fala em 2 Timóteo 3:2, eu caminho para a conclusão: soberbos, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, sem respeito pelo evangelho, sem amor pelos outros, duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, traidores, atrevidos, amantes dos prazeres do mundo. Todos esses diante do grande juiz. Jesus disse em João 12:48: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Jesus disse que a palavra que ele pregou vai julgar os homens. E quando eu digo homens, eu estou falando da humanidade. Que você para alguém diga: o inferno é real, mas o céu também é. Ah, como eu queria que todos estivessem dentro dessa mensagem, que todos valorizassem o peso dessa palavra. O céu é o nosso destino, se estivermos cheios do dono do céu. Você não nasceu para ir para o inferno. Você não nasceu para ir para o lago de fogo. Foi Jesus que disse em Mateus 25 que o inferno, o lago de fogo, foi feito para o diabo e seus anjos, e não para você. O homem só vai para lá porque ele rejeita o único caminho da salvação, que é Jesus. Você que se distanciou do evangelho, você que nunca entregou sua vida para Jesus, eu te convido agora: volta para Jesus antes que ele volte para a igreja. Vem para Jesus antes que ele venha para a igreja. A igreja está de pé para orar por você agora. A igreja está de pé para orar por você.
Quem vai ser o primeiro a sair do seu lugar dizendo: eu não quero ir para o inferno, eu quero Jesus. Eu não acredito que eu vou ter que insistir. Se você está acorrentado por demônios, a gente quebra essas correntes no nome de Jesus agora. A prisão é para Satanás e não para você. Sai do seu lugar agora, porque você não vai para o inferno. Você não vai para o lago de fogo. Aquele que quer te destruir vai, mas você não. A nova Jerusalém espera aqueles que esperam Jesus. Quebra as correntes espirituais agora, Jesus. Quebra as cadeias agora, Jesus. Todo plano satânico que quer te prender no pecado, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo plano maligno que quer prender essa alma na vida de pecado a caminho do inferno, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Solta essa alma, Satanás. Solta a mente dela. Solta a mente dele. Solta a mente dela. Solta a mente dele. Ora, igreja, ora. Porque a prisão eterna é para Satanás e não para o ser humano. A prisão eterna é para Satanás e não para o ser humano. Seja livre e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja livre. Chama esse casal. Vem, moça, vem, rapaz, vem, jovem, vem, adolescente. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Não importa para quão distante o pecado te levou, eu sei quem pode te aproximar de novo: Jesus, e Ele está aqui. Não importa quão profunda foi a sua queda, Jesus está aqui, e a igreja vai te ajudar a ser melhor do que antes. A igreja vai te ajudar a ser melhor do que antes. A igreja pode dar glória, a igreja pode glorificar. Está vindo mais vidas para Jesus. Quão cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Tem mais vidas vindo para Jesus. Tem mais vidas vindo para Jesus. Vindo para Jesus, tem família vindo para Jesus, tem mãe vindo para Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua. Eu ouvia falar, eu ouvia dessa. Tá vindo mais pelo céu. Tá vindo mais vida. Meu Jesus a morrer. Tá vindo mais vidas. Quebra cadeias, quebra correntes. Tá vindo mais vida. Canta, 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 canta. Foi na cruz, foi na cruz. A igreja canta, Jesus quebra cadeias. A igreja canta e Jesus quebra os pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram, e agora me alegro em sua. Estenda as mãos.
Se tu me amas, por que te abates? Fica quando Jesus salva. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, pelo sangue de Jesus, serás de sangue lavado, mais algo que a neve. De novo, eu sou mais algo mais que a neve, algo mais que a neve, se sangue mais algo que a neve. Para sentar, eu sou livre. Qual a causa? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, pelo sangue derramado lá na cruz. Estenda as mãos para cá, irmãos. Todos vocês que vieram à frente, todos vocês que vieram à frente, chega mais perto aqui, por favor. Todos vocês que vieram à frente, isso, chega mais perto aqui, por favor. Aleluia. Devolve o retorno para mim aqui, por favor. Aleluia. Obrigado.
Cheguem mais, por favor. Por favor. Só vocês chegaram mais perto aqui. Abaixe a cabeça comigo, por favor. Orem comigo assim: Senhor Jesus, me recebe como filho, me purifica, me santifica, me faz uma nova criatura. Perdoa minhas palavras, minhas intenções e obras que agradaram Satanás e te entristeceram. Perdoa-me, lava-me, purifica-me. Diga: Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Agora a igreja vai estender as mãos para cá, para todos eles, e a igreja vai orar dizendo: Jesus, torna-os filhos para a salvação, guerreiros da luz, servos da palavra, nação santa, sacerdócio real. Agora, Jesus, eles fazem parte da noiva do Cordeiro. Quem pode aplaudir a Jesus por essas vidas? Obrigado, pastor. Vão anotar os nomes deles. Irmão, anota o nome deles para cuidar deles. Já anotaram? Aleluia.